sopro de vida, por mais um levantar, Senhor, nessa manhã. Pai, eu agradeço por cada vida que aqui está presente. Eu agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha família, Senhor, pelo cuidado, Senhor, que o Senhor tem conosco. Pai, eu chamo a tua doce presença, Espírito Santo, para vir, Pai, tomar, Senhor, o seu lugar de honra nessa live, Pai. Pai, que não venha ser as minhas palavras, que não venha ser a minha leitura, que não venha ser, Senhor, a minha explicação, que não venha ser, Senhor, o meu testemunho, Pai, mas que venha ser o teu testemunho em mim, que a tua luz, Senhor, venha ser presente, que eu diminua para que o Senhor cresça, Senhor. Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, a tua presença, o teu lugar de honra e venha falar, Pai, com essas pessoas conforme a tua vontade. Eu me submeto, Senhor, a ti. Eu me derramo a ti, Pai. E eu peço que o Senhor venha falar, Senhor, no meu coração e no coração dessas pessoas, pelo nome santo de Jesus Cristo, Pai. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. Eu sei que nada sai do teu controle, Pai. E eu sei que tudo, Senhor, até uma folha que cai, é com permissão sua, Senhor. Então eu entrego a ti, Senhor, esse dia. Eu entrego a ti, Pai, essa live. E eu entrego a ti, Senhor, essas palavras, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, sejam bem-vindos. Shalom, shalom a todos, bem-vindos. Hoje a nossa palavra, ela se encontra em 1 Coríntios 12, do versículo 12 em diante, é onde nós vamos falar sobre um corpo e muitas partes. E hoje eu estava lendo um plano que eu tenho no capítulo da Bíblia e me trouxe, que é sobre a comparação que a gente tem às vezes, e sobre às vezes nós não acharmos capazes e às vezes nos sentir pequenos demais. E quando eu li o devocional, ali a parte do plano bíblico, e quando chegou nessa parte dessa leitura, eu achei muito importante trazer para vocês. Quase que eu não ia entrar aqui hoje para fazer o devocional, porque eu estou muito cansada. Esses dias tem sido muita batalha espiritual devido a sábado eu ter feito a imersão, devido a na terça-feira eu ter feito também a oração do mapeamento espiritual e também os mentorados. Então, ele me esgota muito espiritualmente, me deixa muito cansada. E aí eu levei as meninas para a escola e eu ia voltar, falei assim, não vou fazer. Mas quando eu li essa parte, eu senti que o Senhor ele tinha algo para falar comigo e com você nesse dia de hoje. Todos os dias que o Senhor prepara é algo único e é algo que desce do céu para mim e para você aqui. E quando era o último dia desse plano que eu estava lendo, que se fala sobre a comparação, né? Porque a maioria das vezes nós paramos porque nós ficamos se comparando com os outros. E quando eu li essa parte ali, o Senhor, eu creio que Ele vai falar muito com vocês, porque esse ano tá acabando. E às vezes o que nos impede de alcançar o próximo nível com o Senhor é a comparação. Às vezes nós não acharmos capazes de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, fala assim, no versículo 12 também. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito, para formar um só corpo, e todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disse, já que não sou a mão, não sou o corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como que poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. O 21 fala assim: portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de você. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas
são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra, e as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Deste modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem como ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são como o corpo de Cristo, e cada um é parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os mestres. Em seguida, pois, os que fazem milagres. Depois, os que têm o dom de cura, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que as línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é melhor para todos. Amém? Aleluia, glória a Deus. O que acontece, gente? Nessa palavra, a gente entende o quê? Que um corpo, ele precisa de todas as partes. E nós somos as partes, nós somos o corpo da igreja. Quando Jesus ele veio, quando nós fomos, antes de Jesus vir, quando Deus ele nos fez para cada coisa. Então nós somos seres únicos. E às vezes nós temos o que? A mania de se comparar, de guerrear, de sentir inveja, de falar uns maus dos outros. E, pasme se quiser, dentro das igrejas é onde mais tem a inveja espiritual, a inveja do irmão, a inveja do outro e aonde tem as picuinhas. Quando, na verdade, aqui fala que a igreja toda precisa de cada parte. O olho precisa do ouvido, o olho esquerdo precisa do direito, um ouvido precisa do outro, a cabeça precisa do pé para ficar em pé, as mãos precisam, gente, do pé. Então, quando arranca as partes, faz falta. Até o dedo, quando vocês cortam um dedo, que vocês não conseguem mexer com o dedo, porque tá cortado um cortezinho sequer, ele faz diferença, faz falta. Até uma unha, gente, às vezes eu coloco unha acrílica ou de gel e tá grande aqui. Se uma unha quebra porque eu tô acostumada aqui, faz falta. E a gente não entende isso. Nós queremos nos comparar porque o irmão fala mais em línguas do que eu, porque o irmão tem mais dom do que eu. Eu não posso fazer porque aquele irmão faz melhor do que eu. Eu não posso falar da palavra de Deus porque aquele ali fala mais do que eu. Eu não tenho a sabedoria que aquela pessoa tem. Eu não tenho as palavras que aquela pessoa tem. Eu não sei falar bonito igual aquela pessoa. Mas você é um ser único, você é necessário para o reino do Senhor. Deus ele te criou com propósito. O Senhor ele fez o que? Ele depositou o Espírito Santo em nós. E o mesmo Espírito que foi depositado em mim foi depositado em você, mas com funções diferentes, para coisas diferentes, para alcançar pessoas diferentes. A pastora Cris, a esposa do pastor Daniel, ela tá aqui. Ela fez uma cirurgia ontem, que aqui também nesse versículo que a gente leu, fala assim que se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem. Se uma parte do corpo é elogiada, todas as outras são elogiadas. A pastora Cris, ela fez uma cirurgia em um dente. O corpo dela inteiro está sentindo. Ela está com dor, ela está debilitada do corpo inteiro. Quantas vezes nós sentimos uma dor de cabeça, uma dor no dedo, uma dor... A minha menina mais velha hoje está com a unha encravada e tudo dói no corpo.
Por quê? Porque uma pecinha é fundamental para o corpo inteiro estar bem. E às vezes nós nos comparamos assim. Se eu tenho o dom de saber sobre certas coisas que o Senhor me revelou, eu vou falar aqui sobre eu e o pastor Daniel e a pastora Cris. Deus me deu um dom de eu estudar mais profundo sobre as dores que eu passei, sobre as coisas que eu passei. E Deus deu o dom para o pastor Daniel e para a pastora Cris, que passou por dificuldade no casamento no período, igual eles contam o testemunho dele. A pastora Cris, ela não tinha cobertura espiritual nenhuma e ela lutou por anos pelo casamento dela para conseguir colocar o pastor aonde ele está. Então foi muito joelho no chão. O pastor Daniel, ele foi ex-bruxo, ex-feiticeiro da magia negra. E Deus, ele fez o quê? Ele usou a pastora Cristiane para saber lutar com as forças de Deus e as forças dela sem nenhuma cobertura espiritual para manter o casamento dela em pé, para fazer ela a mulher guerreira, a mulher sábia de Provérbios que ela é hoje. Deus usou o pastor Daniel para quê? Para saber coisas mais ocultas, para ele ter armas certas para lutar contra o inimigo. E eles estão me ajudando na forma de quê? De saber aprofundar mais as áreas certas. Ok, o inimigo ele nos dá traumas, nos faz ter complexo, não ensina a gente a lutar, não ensina a gente pra gente não lutar, pra gente não ser quem nós somos. E aí eu sei, olha, o inimigo ele te dá esse trauma vai te dar esse comportamento. Aí o pastor Daniel entra para agregar comigo. Esse comportamento, esse trauma está envolvido com o demônio tal, com o espírito tal. Então a gente dá ordem de comando, espírito tal, espírito da rejeição que está envolvido com tan. Sai no nome de Jesus, eu quebro isso no nome de Jesus. Então uma igreja, um membro do corpo, ele completa o outro, não é rixa. Imagina se eu falasse assim, eu não vou ficar chamando a pastora Cristiana e nem o pastor para me ajudar não, porque eles vão estar tomando o pessoal, eles vão querer subir em cima de mim. Ou a pastora Larissa que me treinou falar assim, eu não vou querer treinar a Tâmara porque quando ela me conheceu eu já era mentora, porque ela vai querer pegar os meus mentorados. E a pastora Larissa, ela foi a que mais me impulsionou a não parar, a continuar, a seguir em frente. A pastora Larissa, ela é o quê? Ela é uma pessoa que ela pega como é que eu falo? Ela pega a águia filhote e derruba do ninho para aprender a voar. Então, por quê? Porque um corpo precisa. A pastora Larissa sozinha, ela não vai conseguir alcançar todas as pessoas. Então, ela precisa de partes do corpo, de membros, para ajudar ela a alcançar. Qual é o nome do ministério? Global Fire. Global é o quê? O globo da Terra. Como que ela vai alcançar o globo da Terra sozinha? Não. Deus capacitou ela a liderança para que ela treinasse pessoas, para que as pessoas pudessem ajudar ela. E às vezes nós nos comparamos. Imagina só, vou falar, não vou fazer live para falar de Deus porque eu fico só com 2, 3, 4, 5, 10 pessoas me assistindo, enquanto as outras pastoras, outras pessoas têm 50, tem 70, tem 1000, tem 2000 assistindo. Quem sou eu ali na fila do pão? Mas as pessoas que Deus está me usando para falar são pessoas específicas. E tudo eu falei ontem, tudo tem o tempo, tudo tem, a gente às vezes quer pular etapas. Mas é um passo atrás do outro. Ninguém cresce dinossauro. A pastora Larissa muito fala aí, ninguém começa dinossauro. É um processo, é um preço a ser pago. Então, às vezes, o que está impedindo você de alcançar as coisas que Deus ele já prometeu para você é você mesmo. Às vezes, você mesmo está parando as portas abertas. Talvez quando nós recebemos uma promessa igual quando eu recebi há 2 anos atrás, eu vejo uma porta muito grande na sua vida. Você foi muito humilhada, foi assim, assado. As pessoas não acreditam em você, papapá. Imagina assim, eu pensei no início, gente, que Deus ele me mostrou aquilo ali que ia acontecer assim. Não sabia eu que tudo tem um processo de quê? De aperfeiçoamento, um processo onde a gente passa pelo refazer do vaso, pelo tratamento do vaso. O pastor Daniel, mas a pastora Cristiana fala muito sobre isso,
sobre às vezes nós murmurarmos e nós não conseguimos. E aí Deus ele tira a gente, abrir o forno de tanto a gente está murmurando e acaba trincando o vaso. E aí nós temos que passar pelo processo todo novamente. E a murmuração, o que acontece? A murmuração não agrada ao Senhor. A murmuração, a comparação. Eu estava vendo um vídeo onde tinha um copo transparente e esse copo transparente tinha uma vela, só que a vela estava colada do lado de fora. A mulher pegava o isqueiro, ligava, era como se ela estivesse enfiando dentro do copo, acendendo a luz, colocava água e a vela continuava acesa. E aí a gente fica assim comparando assim, uau, todos são perfeitos, uma vida perfeita aqui no Instagram. E quando vira, não é a realidade da pessoa. A pessoa só coloca no Instagram aquilo que ela quer. Às vezes é pessoas abençoadas que colocam só momentos bons. Mas por trás da cena, que aqui fala muito behind the scenes, tá acontecendo as coisas que a gente não sabe quais são as lutas que essas pessoas passam. Para conseguirem ali alcançar aquilo ali. A gente tem a mania de julgar. Gente, eu achava assim, eu ficava muito triste quando eu estava na minha igreja que eu gostava muito. E aí, a pastora, ela via as cantoras gospel, a cantora e as pastoras, principalmente a Aline Barros, quando ela estava vindo, e eu queria ver. Na Camila Barros, a pastora Camila Barros ia vir e eu queria ver. E a minha pastora julgava, falava assim, a gente não sabe se ela vive o que ela prega e bababá, bababá. A gente sabe o que ela passou para ela chegar onde ela tá? Por que a gente tem a mania de achar que só as pessoas, os ímpios, as pessoas que não acreditam em Deus, pode prosperar e pode alcançar vidas? E um pregador do Senhor não pode também alcançar, Deus não pode honrar a vida de uma pessoa só porque a pessoa está sendo reconhecida pela presença do Espírito Santo? Eu ficava muito triste com esse julgamento dela, porque era uma serva do Senhor muito usada, mas julgava os outros cristãos pelo que ela nem sabia o preço, nem sabia as coisas que essa pessoa passava. Contra frutos não tem argumento. E se esses pastores que são conhecidos estão tendo frutos, que argumento vou ter eu para julgar? Quem sou eu para julgar essas pessoas? Eu não posso também me comparar com essas pessoas. Exatamente, pastora Cris. Eu ficava muito triste, porque eu lembro que foi na época que eu fui ver a pastora Camila, o pastor Cláudio Duarte, porque eu gostava muito, e o pastor Tiago Brunet. E foi tudo um em cima do outro. Deus me permitiu eu ver esses três pela primeira vez, assim, no mesmo mês. E foi tremendo. E quando eu fui ver ela, Nanda, foi tremendo também. A mulher grande, usada pelo Senhor. Só que as pessoas, só porque vê aonde ela tá, acha que não é usada pelo Senhor. Entendeu? Então é muito triste a comparação do mundo hoje. É muito triste. Eu tava falando com a pastora Cris e o pastor Daniel que as pessoas elas dão muito crédito para Satanás, acredita que Satanás ele aparece, ele pode aparecer em projeção, acredita que demônio pode aparecer, acredita que demônio pode trazer as coisas e colocar aqui, acredita em macumba, acredita em tudo, mas não acredita que um anjo do Senhor, o Senhor pode enviar um anjo do Senhor e você pode ver a olho nu, não acredita que a pessoa pode ser cheia do Espírito Santo, não acredita às vezes em oração em línguas, não acredita que Deus faz acontecer o impossível, porque isso não é de Deus. As pessoas dão muito mais crédito para Satanás que copia Deus do que para Deus. E aí, como é que faz isso, gente? As pessoas veem ali um endemoniado tremendo e fazendo, dali você tem que ter o discernimento de espírito para você saber o que tá. Mas quando vê uma pessoa sendo cheia do Espírito Santo, fala que aquilo é mentira. Aí dá mais crédito pro endemoniado do que para uma pessoa cheia do Espírito Santo. Sendo que na própria Bíblia fala que quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles ficaram embriagados. Então, a Bíblia tá mentindo? É muito sério o que está acontecendo. É muito sério o que está acontecendo. Muitos julgamentos, muitas pessoas tendo comparações. E isso é coisa muito séria, gente. Os tempos é chegado. Deus chama a igreja. Deus ele tem fome e sede da igreja.
Deus, ele quer a verdadeira igreja que se aproxime dele. Deus, ele precisa, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. As pessoas, elas querem ficar na mesmice, na comparação, achando que ali o mundo cristão é mil maravilhas, defamando os próprios cristãos, e tá tudo bem. Quando as pessoas... Olha aqui, gente, eu que tava esses dias aprendendo muitas coisas novas, a gente começa a ver que as pessoas que trabalham pro inferno é muito mais unida do que os cristãos dentro da igreja. A minha mãe, que mora aqui nos Estados Unidos, em outro estado, ela tá passando por um momento aonde ela paga preço, é a única que coloca cara a cara com o inferno, ajuda a pastora, faz jejum. Aí o povo da igreja, os outros líderes não querem fazer jejum, não querem pagar o preço, não quer fazer uma oração de guerra, não quer expulsar demônio, quer viver onde tá. E aí, porque ela começa a pagar preço, começa a jejuar, porque ela jejua igual eu, ela tem um chamado de libertação. E aí, o que acontece? O porquê que Jesus, ele tinha 12 discípulos e só alguns era mais próximo que ele? Porque esses uns queria estar mais perto, então fazia de tudo para aprender mais, para ouvir mais. É por isso que não é porque Jesus, ele amava mais uns do que os outros. Mas tem aqueles que ganham um pouco mais de destaque porque paga o preço para isso. E aí começam a se levantar contra a minha mãe, assim acontece com muita gente dentro da igreja, porque a pessoa paga o preço, e aí os outros não pagam, e começa a ter inveja. E isso é comum demais dentro da igreja, gente. Talvez você esteja passando por isso. Talvez você que paga o preço, ora, jejuma, aí você é novo convertido ou com menos tempo do que aquelas pessoas lá atrás. Aí as pessoas que já têm 30 anos de crente, não tem o dom, não tem a sabedoria, não é cheio do Espírito Santo igual você é. E as pessoas começam a ter inveja de você. Quando eu comecei na minha igreja, gente, eu não quero falar mal da minha igreja aonde eu me converti, porque eu sentia muita presença do Espírito Santo ali. Mas aconteceu isso comigo. Eu era nova convertida, mas eu rasguei o meu coração pro Senhor. E eu rasguei mesmo. Eu me rasguei pro Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a me usar com pouco tempo. Com 2 anos de batizada. Eu tô aonde eu tô hoje. E as pessoas, elas falam assim, como assim? Se eu não tô nisso daí, ela já tá? Não, tem alguma coisa errada. Você abriu seu coração? Vocês rasgaram o coração pro Senhor e as pessoas começam a se levantar contra você. Mas pagar o preço que você paga, ninguém quer pagar. Colocar cara a cara com o diabo, ninguém quer. Fazer o que você tá fazendo, ninguém quer. Mas te julgar, todo mundo quer. Todas as pessoas que julgam o que você tá fazendo e você tá tendo bons frutos, é porque não tem a capacidade de pagar o preço que você tá pagando, então querem te parar. Só que a nossa luta não é contra a carne e contra pessoas, é contra o quê? Potestades. Por quê? Porque daí essas pessoas têm brechas que são influenciadas pelo inimigo e ataca você que tá fazendo a diferença, que você tá sendo o sal e a luz da terra. Então, o que nós temos que fazer quando essas coisas acontecem? Orar e interceder por aquela pessoa. Senhor, traga a verdade no coração dessa pessoa. Tira as escamas dos olhos dessas pessoas. Repreenda todo espírito de inveja, de comparação dessas pessoas. E Deus, ele não tem... Eu escutei essa frase do pastor Daniel, que ele falou, Deus, ele não tem o culpado por certo e o certo por culpado. Deus, ele é um Deus justo. E se ele encontrar verdadeiramente no seu coração, nada fica no oculto e escondido. Só que quando também nós resolvemos pagar o preço para estar caminhando com o Senhor, nós temos que estar com o lombo pronto. Porque todas as vezes que uma pessoa, você pode ver na Bíblia, todas as vezes que as pessoas se levantaram para caminhar com o Senhor, as pessoas foram apedrejadas. As pessoas foram perseguidas. E tudo que está aqui na Bíblia, nós também vamos ser perseguidos, nós também vamos ser caluniados, nós também vamos ser apedrejados, nós vamos ser julgados, nós vamos falar que nós não somos nada, que somos crente mentiroso, que somos isso, que somos aquilo. Só que nós temos que saber a nossa identidade em Deus, quem nós somos em Deus.
quem você é em Deus? Você sabe da sua identidade em Deus? Você acredita em quem você é hoje? Então, se você acredita em quem você é hoje, as pessoas que estão lá fora ficam lá fora. Não queiram escutar as pessoas lá atrás. Seja quem você é hoje. Se você está colhendo, se você está tendo bons frutos, acredite naquilo que Deus tem para você. Acredite naquilo que Deus depositou no seu coração. Às vezes você ora de um jeito, e porque você ora de um jeito, as pessoas querem te julgar. Mas aquilo ali é uma maneira especial que Deus deu para você orar. Ninguém é igual a ninguém. Eu não oro igual a pastora Nitchesca. Eu não oro igual a pastora Larissa. Eu não tenho profecias igual a pastora Nitchesca. Eu não sou uma grande libertadora igual a pastora Larissa. Mas eu tô no caminho. Eu tô pagando o meu preço para receber o meu. Então eu não tenho que ligar para o que os outros vão falar. Ah, tá querendo copiar fulano. Não, eu não tô querendo copiar ninguém porque eu tenho a minha essência. Eu não preciso copiar ninguém. Eu ter pessoas como elas como minha referência é uma coisa. Porque a gente precisa de referência. Eu querer copiar? Jamais. O meu ministério eu tenho até a diferença dos dois. O meu não é nem é ministério, né, gente? O meu chamado não é nem igual da pastora Larissa e nem igual da pastora Nitchesca. A pastora Nitchesca é uma grande profeta pelo Senhor. Deus usa ela grandemente na profecia. A pastora Larissa, ela é uma grande avivalista e libertadora. O meu eu trabalho muito o que Deus me mostra, me usa nos traumas que eu vivi para tirar as pessoas do cativeiro da onde elas estão, para elas alcançarem o que Deus tem para elas. Então é isso daí que a gente tem que focar. Nós somos seres únicos. O Senhor depositou o mesmo Espírito em mim e em você, mas com coisas diferentes para fazer. Às vezes eu tenho um dom de línguas, você tem um dom de línguas, mas o meu é diferente do seu, mas são os mesmos dons. Mas nós somos diferentes. Nós temos o nosso DNA diferente, a nossa digital diferente. Nós vamos fazer coisas diferentes. As pessoas que eu vou alcançar não são as mesmas pessoas que vocês vão alcançar. E nós não podemos nos comparar. Nós só temos que fazer o quê? Seguir o que Deus está nos mostrando. Obedecer ao Senhor. E seguir o verdadeiro caminho. Orar. Todos os dias eu oro. Senhor, me dê um coração reto. Um coração, Senhor, que te agrada. Um coração puro. Um coração que tem ódio do pecado. E todas as vezes que pecar, que o Senhor coloca no meu coração, me doa, me arranca de mim. Uma alma reta, para que eu não vá desviar nem para a esquerda nem para a direita. Mas para que eu venha seguir o seu caminho. E que eu venha todos os dias ter nojo do pecado. Nojo daquilo que te entristece, Espírito Santo. E quanto mais a gente ora dessa forma, mais o Senhor ele nos ouve. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tocou no meu coração para trazer para vocês. E eu espero que hoje você venha tomar posse da sua identidade de filho e de filha amada do Senhor. Que hoje você venha tomar posse de quem você é e que você venha hoje glorificar e exaltar o Senhor pela essência especial e única que Ele depositou em você. Pelos dons que Ele depositou em você. Por coisas especiais e maravilhosas. Hoje você tem que acreditar em você porque o Senhor ele já acreditou em você. O Senhor ele já colocou dentro de você. Você precisa o quê? Você precisa só ativar o que está dentro de você. Tirar as comparações, porque Deus ele te fez único. E às vezes o inimigo ele lança dados inflamados para que você se ache pequenininho. Nós temos que o quê? Diminuir no Senhor para que ele cresça. No Senhor. Nós não temos que diminuir por causa de pessoas, mas a única pessoa assim, Senhor, que eu diminua para que você cresça. É assim que funciona. Então hoje levanta a tua cabeça. Toma posse da sua coroa de príncipe e de princesa. E toma posse dos seus despojos que o Senhor já depositou dentro de você. Ele ama cada um de vocês de maneira especial. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu quero estar orando para que o Senhor ele venha ativar a identidade, o amor dentro de vocês. Glória a Deus. Amém. Pastora Camila, volta depois essa live para você assistir que vai falar muito com você.
Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por cada pessoa que esteve aqui presente. Obrigada pela vida de cada pessoa que ainda vai assistir, Senhor. Pai, eu peço, Pai, que um anjo ministrador, Senhor, esteja ao lado de cada pessoa. Espírito Santo de Deus, eu peço, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que esse anjo, Pai, toca no coração e na mente dessas pessoas, ativando, Senhor, a verdadeira essência do Teu Espírito, ativando o Espírito Santo de Deus, a verdadeira identidade dessas pessoas. Pai, tirando o Espírito Santo de Deus, toda a cegueira espiritual, todo o tampão, Senhor, que está tampando os ouvidos dele de te ouvir. Senhor, todo sentimento de comparação e de incapacidade, Espírito Santo de Deus. É no nome santo de Jesus Cristo que eu peço, Senhor, que o Senhor venha começar, Pai, a tocar no coração dessas pessoas, ativando, Senhor, essas pessoas, ativando o Espírito, ativando os dons, ativando o chamado dessas pessoas, Pai. Muitas pessoas aqui, Senhor, já sabem quais são os chamados, Pai, mas o inimigo, Senhor, tem lançado, Senhor, setas, Pai, nessas pessoas, falando que elas não são capazes, que elas não conseguem, Pai, mas é no nome de Jesus que eu repreendo sobre a vida delas, Espírito Santo de Deus, todo dardo inflamado, Senhor, toda seta maligna, Senhor, que Satanás lançou na mente e no coração dessas pessoas. E eu declaro, Senhor, que elas podem tudo aquilo que o Senhor diz que elas podem. Eu declaro, Senhor, que elas vão fazer tudo aquilo que o Senhor diz que elas devem fazer, Pai. Pai, eu ativo, Senhor, Senhor, eu ativo, Senhor, sobre elas, Pai, o seu amor, Pai, para que elas venham se sentir amadas, para que elas venham tomar posse de príncipe e de princesa, para que elas venham tomar posse, Senhor, do despojo do céu, Pai, e para que elas venham saber quem elas são em Cristo Jesus, para que elas venham, Senhor, começar a caminhar, Pai, naquilo que o Senhor já tem dado direcionamento para cada uma delas. Pai, eu glorifico, exalto o teu nome e eu abençoo o dia de cada pessoa que aqui está presente. Senhor, eu abençoo, Pai, todos os passos que essas pessoas vão dar e eu declaro sobre a vida delas, Senhor, o mover do teu Espírito sobre elas. Eu declaro uma ativação profética sobre a vida delas, Senhor, e eu profetizo, Senhor, que as chuvas do céu cairão sobre, Senhor, a mente, os ouvidos e o coração dessas pessoas, transformando elas de hoje em diante para aquilo que o Senhor já tem preparado para a vida delas, no nome santo de Jesus Cristo. É o que eu oro e eu agradeço, Pai. Continua usando essas pessoas, Pai, como fontes, Pai, como ferramentas aqui na terra, Pai, para alcançar pessoas, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigada, pessoal. Eu vou deixar salva essa live e eu peço que o Senhor, Ele... Glória a Deus, aleluia. Eu tomo posse, Silvana. Eu declaro que vocês vão receber coisas novas do Senhor. E eu peço vocês que se tocarem no seu coração de compartilhar esse vídeo para pessoas que precisam escutar isso. Porque Satanás, ele tem usado uma ferramenta poderosa aqui na terra, que é a ferramenta da comparação e da incapacidade. Ele tem lançado na mente das pessoas que as pessoas não vão conseguir, que elas são incapazes, que elas são imaturas, que elas não... É a autossabotagem. Então eu peço que vocês compartilhem para essas pessoas que precisam às vezes escutar essa palavra. Compartilhem no grupo de vocês, compartilhem nos stories, compartilhem para que essa palavra venha tocar no coração de pessoas antes do ano acabar, para que essas pessoas tomem posse daquilo que Deus tem para elas. Porque Satanás, ele tem lutado com grandes ferramentas para destruir pessoas, para atrapalhar pessoas de alcançar aquilo que o Senhor tem para elas. E talvez uma palavra como essa vai tocar no coração e as pessoas vão começar a serem ativadas para ativar outras pessoas. Porque vocês vão ser ferramentas que vão ativar pessoas e aquelas pessoas vão ativar outras pessoas e aquelas outras pessoas vão ativar pessoas. E é assim que funciona o avivamento, é assim que funciona o evangelho, é assim que funciona. Como aquela samaritana que escutou falar do Senhor quando Jesus, ele se apresentou para ela. Ela falou para todo mundo na cidade. Então seja como um bom samaritano que leve as boas novas para as pessoas. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente e obrigado por estar aqui todos os dias.
Aleluia, eu creio porque eu falo muito, muito, muito em línguas, assim, é algo sobrenatural, principalmente no dom profético em línguas. Eu ainda não tenho, a não ser quando Deus ele me dá o discernimento, que é bem pouco, para mim entender, ter o discernimento das línguas, mas quando eu estou dentro da igreja, que o Senhor me toma posse, é para me profetizar em línguas e interceder por pessoas em línguas. Então, glória a Deus, obrigada pela tua palavra. Que Deus abençoe vocês.